Nobel Explica. Alô, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica, e hoje nós vamos falar um pouco sobre um fenômeno chamado de ressonância. A ressonância é um fenômeno estudado tipicamente quando se trabalha, quando se estuda as ondas, e para conhecer um pouquinho melhor sobre ele, a gente vai falar inicialmente sobre o jeito que o nosso universo é constituído. Tudo que existe ao nosso redor tem uma composição mais ou menos pré-conhecida. Ela é composta por átomos, aqueles cento e tantos elementos que existem na tabela periódica. Esse possivelmente que vocês estejam vendo aqui seria um átomo de hélio, né? É um gás nobre que tem 2 prótons, 2 elétrons, e nós podemos perceber, entre outras coisas, que a constituição dele é mais ou menos, segue, né, o átomo de Bohr. Pelo menos é a nossa percepção atual, né, do modelo atômico, onde nós temos um núcleo que ele é composto por cargas elétricas que têm mais massa, né, as cargas positivas, que são os prótons, partículas que não têm carga elétrica, que são os nêutrons, não tem carga elétrica sobrando pelo menos, né? E na região mais externa, que nós representamos, né, pelo nome de eletrosfera, existem os elétrons em processo de movimentação. Os elétrons têm uma velocidade relativamente muito grande quando transitam nessa região chamada de eletrosfera. E percebam, para evitar que esses elétrons fujam, tem que existir algum tipo de interação, algum tipo de ligação entre o núcleo e o elétron. E quem conhece um pouquinho sobre eletricidade básica sabe que a carga positiva atrai a carga negativa do elétron. Então existe entre eles uma força de ligação que é de natureza eletromagnética, da mesma natureza que gera as ligações químicas entre um átomo e outro, ok? Então, pela combinação da movimentação que ele tem, que tenta sempre fazer com que ele fuja dessa órbita que ele está escrevendo agora, e a força elétrica que puxa ele sempre em direção ao núcleo, esse conjunto aqui se movimenta. Mas eu gostaria que vocês observassem nesse vídeo, para lembrar uma coisa interessante. Existem consequências dessas forças de interação. É claro que é um vídeo exagerado, é só uma montagem, mas substitui essa simpática criança loirinha por uma pedra. E a partir do momento que você gira essa pedra, você percebe que para manter essa pedra girando, você precisa fazer força, que é uma espécie de ação. E, naturalmente, existe força feita pela pedra em cima de você. Então, quanto mais pesada ela for, e mais força, velocidade você quiser imprimir essa pedra, mais força é trocada entre você e ele. A sua força aplicada na pedra e no fio que a segura faz com que ela gire. E ela faz com que você também, de certa forma, se movimente. Mesmo que você não saia do lugar, fique fixo na mesma posição, você sente os efeitos vibratórios que ela vai causar em você. Então, quando você olhar mais atentamente ao núcleo do átomo, você vai perceber que esse núcleo do átomo não está completamente parado. Devido ao esforço feito para manter o elétron, né, sob o domínio dele, existe uma pequena vibração. Isso é uma regra básica. Toda a matéria, tudo que existe ao nosso redor, está num contínuo processo vibratório. Só que essa vibração ela é muito discreta, ela acontece em nível atômico. E por isso nós, a olho nu, não enxergamos. Você coloca a mão numa mesa, na parede, percebe naturalmente que elas não apresentam nenhum tipo de vibração. Mas, em algumas ocasiões especiais, é possível você verificar essa vibração. Mas o fato é que a matéria que está ao nosso redor, se você pudesse representá-la de forma adequada, está continuamente em processo vibratório. Se vocês puderem pensar os corpos sólidos, as moléculas e átomos estão muito próximas umas das outras. E por isso é que um corpo sólido mantém essas características de dureza, né, de ter um volume e um formato bem definido quando está em estado de temperatura ambiente. Ok? Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Eu quero que vocês percebam, este é um corpo que, embora aparentemente seja para nós um corpo sólido, não é um corpo sólido não. Mas perceba, ele vibra, mas não vibra desse jeito, gente. A matéria que está ao nosso redor, ela tem uma vibração, sempre lembrando a vocês, discreta, ela é não perceptível, ok? Agora, nós podemos aumentar esse processo de vibração. Então, tomemos aqui um corpo, na realidade, que pode ser um sólido, um pedaço de tijolo, um objeto rígido, né, só para dar a impressão de que nós somos objetos que são mais moles, mais frágeis, né, mais maleáveis, que são capazes de vibrar. Então pegamos, por exemplo, um pedaço de concreto ou um pedaço de ferro. Naturalmente, ele está em processo vibratório. Ele não é visível ao olho nu, mas discretamente existe um processo de vibração.
O que nós vamos fazer agora é intensificar esse processo de vibração, e para isso a gente vai usar uma fonte de ondas. Acompanhe aqui, pode ser um alto-falante, pode ser um processo qualquer, outro agente emissor de ondas, um escapamento de um carro, né, que emita essas ondas sonoras. Quando essas ondas sonoras atingirem esse objeto vai recebê-las. Se a frequência que for emitida, ou seja, o número de vibrações que essa onda sonora faz, for igual à frequência natural de vibração, essa energia vai ser recebida e ela vai se somar à energia vibratória que já pré-existe no objeto. E esse objeto vai passar a vibrar cada vez mais intensamente. Então, nessa condição, nós dizemos que nós adquirimos uma condição ou fenômeno de ressonância está acontecendo, ok? E essa vibração adicional você pode ver em um monte de situações do nosso dia a dia. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas. Aqui vocês podem perceber um alto-falante. Um alto-falante, ele causa vibrações. Esse cone que vocês podem perceber aqui, ele é feito de um material flexível. Hoje são materiais de última geração, mas durante muito tempo eram cones feitos de um papelão, né, que era flexível. E esse papelão ele empurra as moléculas de ar que estão aqui próximos. Aqui vocês podem perceber que o efeito é visível, porque nós colocamos algumas partículas, pode ser areia, pode ser serragem, né? E quando as moléculas de ar empurradas por esse cone se movem, elas vibram com a mesma velocidade dele. Então elas têm ressonância porque elas possuem a mesma frequência vibratória, tá bom? Então vamos dar um exemplo, como isso me afeta. Eu sei que muitos de vocês já estiveram em suas casas ou estiveram em um lugar onde estavam sentados e de repente um caminhão passou pela rua com o escapamento aberto, fazendo aquele barulhão imenso, e você sentiu na cadeira onde você estava sentado a vibração causada pela passagem dele. Não é raro acontecer também que nós utilizemos esse processo para ouvir os sons emitidos ao nosso redor, porque o ar em processo de vibração, ele entra pela nossa orelha, por assim dizer, né? A partir da nova nomenclatura, tudo é orelha. Essa é a orelha externa, e aí nós temos o canal auditivo, onde essa quantidade de ar ela vai causar uma vibração nessa membrana que está marcada pela letrinha C, que é a membrana timpânica. Ela entra em vibração com a mesma frequência do ar que está vibrando, então ela entra em ressonância com ela. Ao entrar em ressonância, como vocês viram na animação, esse conjunto de ossos, né, que são chamados de estribo, martelo e bigorna, causam vibração, e essa vibração é transmitida para o resto do aparelho auditivo, né, onde tem a cóclea e a região aqui próxima, onde passa para a gente o nervo auditivo, que, devidamente estimulado, produz para nós a sensação dos sons, daquilo que nós escutamos ao nosso redor. Bacana? Mas não acaba por aí não. Se você depende disso para escutar, né, da ressonância para escutar, na nossa vida moderna, o micro-ondas é um equipamento imprescindível na cozinha de toda dona de casa. Para que eu uso o micro-ondas? Para aquecer alimentos. E a pergunta é, por que e como eu consigo aquecer os alimentos? Internamente, o micro-ondas ele possui uma válvula. E essa válvula, na verdade, ela tem uma função única. Quando eletricamente estimulado, ela produz ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são obtidas quando elétrons passam de um subnível para outro. E, ao retornar ao subnível original, devido ao processo de energização, eles emitem uma partícula chamada de fóton. O fóton, na verdade, tem características elétricas e magnéticas e dá origem a uma série de ondas que existem ao nosso redor. Uma delas é chamada de radiação de micro-ondas. A radiação de micro-ondas ela entra em ressonância com um elemento extremamente importante no nosso dia a dia e vital para a nossa existência, que é a água. A frequência emitida pelos equipamentos, né, pelos fornos de micro-ondas, elas vão afetar especificamente a água. E por que isso é importante? Porque a maior parte dos alimentos que nós consumimos contém água. Então, se você pegar um tomate, se você pensar de repente, quase tudo, na verdade, para ser cozido, leva água. E é baseado nisso que a radiação de micro-ondas interagem. Quando essa radiação de micro-ondas passa pela água, ela causa movimentação. Como as moléculas de um líquido tão próximas entre si, uma molécula, quando se move, ela se atrita contra a outra. Esse atrito produz aquecimento. Todo mundo já no inverno já esfregou uma mão contra a outra e viu que o atrito de uma mão contra a outra produz aquecimento. É o que está acontecendo no micro-ondas atingindo a água. Então veja alguns exemplos aqui em 4 etapas, né? Etapa número 1. Vocês vão perceber agora, dentro de um micro-ondas, 2 ovos passeando. Aliás, um só. Bom, começou. 2 ovos. Devido ao aquecimento inteiro, você pode presenciar, pode visualizar que um deles acabou de explodir. E a pergunta é, por que ele explodiu? Que como ele contém água no interior dele,
O ovo que restou deve ter sido furado antes de ter inserido no micro-ondas. E o outro não foi furado. Como ele não foi furado, quando a água foi aquecida no seu interior, ele gerou vapor. O vapor não tendo por onde aquecer, ele aumentou a pressão, até que o momento em que a casca do ovo se expande e se rompe. Então isso causa um efeito, né, típico que vocês estão podendo enxergar aqui agora. No quadradinho aqui embaixo, na janela aqui embaixo, vocês vão perceber uma segunda situação. Vocês vão perceber a mesma radiação de micro-ondas atingindo um elemento diferente da água. Vocês vão perceber que ele está atingindo um elemento metálico. Ele causa esse efeito peculiar nos metais. O metal, quando é atingido por radiação de micro-ondas, produz o surgimento de pequenas correntes elétricas. E as correntes elétricas, elas, quando não têm um propósito bem delimitado, elas causam um efeito que é conhecido por curto-circuito. Muito bonito, por sinal, um efeito que está sendo visualizado nessa janelinha ali. Está vendo? Por isso que não se deve colocar dentro de um micro-ondas, na hora de aquecer seu alimento, normalmente elementos metálicos, né? Tem gente que se alimenta, por exemplo, de marmitex, ou seja, aquela refeição pronta, que a gente chama de quentinha. Você compra já na medida certa. E na hora de aquecer, é recomendável que você coloque dentro de um prato de porcelana, que ela é pouco afetada pela radiação de micro-ondas, para produzir o aquecimento. Senão você corre o risco de, além de danificar o elemento, né, que você vai estar usando para aquecer, danificar o seu próprio micro-ondas, ok? Na próxima janela, que vocês vão perceber aqui, fica a seguinte recomendação. Existem algumas lendas urbanas que falam sobre se aquecer animais, né, ou seres vivos no interior disso aqui. O que existe de concreto? Inclusive um processo recomendado para você produzir a higienização, né, da chamada esponja de lavar louça. Você coloca em termos de 1 minuto ou 2 dentro do micro-ondas a esponja de lavar louça, e pelo aquecimento ele vai matar as bactérias que normalmente infectam, né? Na hora de você lavar a louça, você está limpando sujeira dos alimentos. E como ela fica ali na umidade, ela deixa proliferar bactérias e outros germes. Então, a exposição de um ser vivo à radiação de micro-ondas, mesmo por um tempo limitado, ele produz aquecimento. Se a gente pensar num animal grande, ele vai produzir aquecimento nos líquidos, nos fluidos dele, e como nós temos cavidades internas fechadas, né, tubo digestivo, vasos sanguíneos, né, você vai perceber naturalmente que isso pode causar uma explosão. Então, sem contar que vai ser uma judiação, vai ser uma crueldade com os animais. O que nos leva a lembrar que existe uma lenda urbana, né, falando que todo mundo conhece alguém que já colocou um gatinho no micro-ondas, um primo, um irmão que já ouviu falar. Na verdade, isso é uma lenda urbana, mas os efeitos, como nós já descrevemos, seriam devastadores para um animal se for colocado dentro desse micro-ondas, ok? Muito bem, o que mais? Aqui vocês vão perceber trechos, fragmentos de um clipe, né, de música da cantora britânica Adele. E ela causa, né, ela não, os produtores causaram de repente a vibração da água que existe dentro de uma centena de copos, simplesmente pela propagação de ondas sonoras do baterista que está tocando no anexo, né? Olha aí. Percebam a água vibrando tipicamente por ressonância. Então essa é uma situação onde você pode também perceber ondas mecânicas produzindo ressonância, interagindo com a matéria que está ao nosso redor. Nesse segundo clipe vocês vão perceber Toccata em Fuga, de Johann Sebastian Bach. Isso na verdade é música clássica, mas tocada desse jeitinho, nós estamos fazendo um copo vibrar única e exclusivamente por ressonância. Então, a vibração produzida na borda do copo causa vibração na água que está dentro. Ela vibra de tal maneira que produz ondas sonoras. Tá? Quem já assistiu também Miss Simpatia, né, com a atriz Sandra Bullock, percebe que ela também faz, numa ocasião onde é obrigada a demonstrar seus dotes, seus talentos, uma espécie de xilofone improvisado com água. Ok? Tudo isso também fruto da ressonância. E, por final, não menos importante, nós temos aqui uma foto muito curiosa de um equipamento chamado para a gente de litotriptor. Ele é utilizado, né, litotriptor, para você produzir um efeito chamado de quebra do cálculo renal. O cálculo renal ele surge no nosso organismo quando você acumula minerais na região dos rins, que são filtrados, mas não são eliminados, né, pela urina. Então, a pessoa que toma muito pouca água corre o risco de desenvolver o cálculo, acumular minerais. Uma das maneiras não invasivas de você produzir a quebra, a remoção dessa pedra, é produzir eletromecanicamente ondas através desse dispositivo chamado de litotriptor,
que vai simplesmente o quê? Essas ondas de choque vão atingir essa pedra e por ressonância, tem vibrações muito próximas, a pedra acaba se partindo, única e exclusivamente por ressonância, ok? Muito bem, espero que a gente tenha tido uma boa noção de como funciona a ressonância e nós voltamos muito em breve com mais aulas aqui no Nobel Explica. Obrigado e até breve.